o que une marketing e vendas. Ou é sucesso ou é fracasso. Não tem essa, entendeu? Ou é resultado ou é discussões, bateção de cabeça. Então, assim, cara, pensando do ponto de vista da empresa, qual é o nosso objetivo? Penetrar mercado, ou seja, trazer mais pontas para dentro. Cara, então por que eu vou separar marketing e vendas se eles têm o mesmo objetivo? Se eu estou, como área de marketing, impactando a mesma audiência que o meu time de vendas, eu já estou na frente de 84% do mercado. Isso é muito doido porque, na verdade, aí vem a provocação, né? Mas quem é, então, a pessoa, ou o cargo, ou o departamento responsável por virar e falar assim, gente, parem as máquinas. A gente está olhando para o mesmo caminho? A gente está com o mesmo objetivo? Né? A gente lá no LinkedIn, a gente fala bastante, cara, eu adoro falar, isso é todo marketing. Por quê? Porque eu quero puxar esse bel para mim, cara. Eu sei qual é a solução, entendeu? Então fica muito fácil. B2B é sexy, B2B é novo, B2B é tech, sim, eu falo isso pra caramba. Mas ainda assim, o outro B2B, cara, que movimenta quantidades absurdas de receita, de faturamento, cara, ainda tá muito preso. 100 a 120 milhões ano de faturamento. Mas ele falou de, às vezes, um contrato, 600 mil, uma empresa em que eles fazem zero marketing, nem tem área de marketing. Exatamente. Incrível, imagina estruturar isso aí, cara, é um puta de um oceano azul. Olá, eu sou o Gabriel Barbosa, sou cofundador do B2B Insiders. Eu e Davi estamos aqui no CRM Summit da Zovo CRM e estamos aqui para gravar um episódio especial do B2B Insiders. E esse episódio a gente vai falar principalmente todo o trabalho que marketing e vendas fazem juntos para gerar mais resultado, para gerar receita. Então, Davi, prazer, a gente está aqui batendo esse papo hoje, super legal, puta dia especial hoje da gente estar aqui. Fala, Gabriel, beleza? Fala, pessoal, tudo bem? É uma grande honra e oportunidade para a gente estar aqui hoje gravando diretamente do Summit, né, do evento aqui de Florianópolis, promovido pela Zoho. Mas vamos ao que interessa, que é como a gente consegue, de fato, unir marketing e vendas pensando em resultados, em negócios. É o que nos une aqui, marketing e vendas, é o que nos une como profissionais no geral, né? Então, a ideia aqui é um bate-papo, né? Então é um pouco diferente dos outros episódios do podcast, que a gente tem um roteiro definido. Gabriel, explica para a galera, cara, quais são as 4 formas de trabalhar a demanda e por que tem que se olhar para essas 4 formas na hora de se pensar em receita. As 4 formas de trabalhar a demanda são a criação de demanda, captura de demanda, conversão de demanda e a expansão de demanda. Assim, são as 4 únicas formas de trabalhar a demanda, né? E por que elas são importantes? Porque olhando para todas essas formas, você divide a jornada de uma maneira em que você otimize a jornada para aquele momento, né? Então, você, ao invés de tentar criar a jornada, você entende a jornada do seu cliente nesses 4 momentos, e marketing e vendas trabalham juntos nessas 4 etapas, com marketing liderando a criação de demanda, marketing e vendas trabalhando juntos na captura de demanda e vendas liderando a conversão de demanda com marketing trabalhando junto. E aí, por último, na expansão de demanda, onde você pode fazer um upsell, um resell ou um cross-sell, marketing trabalhando junto com sucesso do cliente. E, cara, uma coisa que é bacana, que inclusive eu acho que foi um ensinamento que a gente teve no podcast que a gente fez junto com o Chris Walker, é que, na verdade, isso é geração de demanda. Uhum. Né? Tipo assim, geração de demanda, porque assim, tem uma confusão para mim, pelo menos para mim no início era um pouco confuso, né? Tipo, criação de demanda e geração de demanda, é a mesma coisa, não é? E é legal deixar isso claro, né? Que é tipo assim, geração de demanda é como você trabalha a demanda dentro desses 4 grandes pilares, né? Criação, captura, conversão e expansão. Então, acho que para quem tá ouvindo a gente, né, é legal ter essa definição, porque conceitos são importantes, né? E te dão clareza no desdobramento tático. E aí, Gabriel, cara, já vou trazer com uma outra pergunta, porque eu não te briefei, mas a ideia é justamente essa, a gente trazendo um bate-papo, né? Ontem a gente fez uma apresentação aqui, a gente fez 2 apresentações, na verdade, né? Uma hoje, uma ontem, e a gente pediu feedbacks, então tem alguns feedbacks ali em relação à apresentação em si, né? Na oratória e tal, mas não é nem isso. Um ponto que em relação ao nosso conteúdo que trouxeram, eu acho que é importante a gente bater a diferença entre estratégia e tática. A gente fala muito disso, né? Tipo, cara, isso aqui está no nível estratégico, isso aqui está no nível tático. Cara, para quem ainda não tem muito bem essa definição, né, que fica ali entre... E eu acho que, cara, a frase que você cunhou, se eu não me engano, e a gente utiliza, que é a matadora, que as métricas são justamente a conexão entre a estratégia e a tática. Cara, explica aí então um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre isso. Qual a diferença, né, da estratégia e da tática, né, e como diferenciar, como usar isso aí tudo uma grande orquestra aí de ações. Legal.
Cara, acho que, assim, na minha cabeça, como eu diferencio estratégia e tática, né? Se você for fizer uma analogia com uma guerra, né? Na guerra, você tem um inimigo, você tem um campo aberto, você tem... Eu vou fazer um ataque pelo flanco, eu vou talvez dar a volta numa montanha e vou pelo outro lado da montanha atracar o inimigo por trás. Enfim, você pensa como você vai fazer de uma maneira mais macro para você derrotar aquele inimigo, e daí depois você pensa, pô, na hora que eu fiz, e baseado nessa estratégia, pô, se eu for por trás, porque eu tenho um número menor de soldados, eu posso, de repente, atacar com cavalos, porque eu sei que o inimigo não tem cavalos, e porque eu vou a cavalos, eu dou lanças para as pessoas, né? Então essa metáfora meio filmográfica aí filmográfica, não filmográfica, sim. De uma guerra, né, pensando aí num coração valente, ela me dá clareza de que, cara, a tática, ela é já ali quando você tá praticamente na guerra ali, você já tá no campo com o seu inimigo. Então, eu, sem fazer uma definição clara, né, eu vejo como a estratégia é esse macro e a tática é o micro. E aí as métricas, elas fazem essa conexão. Então, se for pegar de novo a metáfora da guerra, cara, eu sei que eu preciso, para derrotar esse inimigo, eu preciso, de repente, matar todas as pessoas do outro exército. Cara, se eu eliminar 2/3 do exército, eu vou render aquele 1/3. Então eu sei, eu já tenho a minha métrica que, pô, eu preciso ali, já de cara, acabar com 2/3 do exército. E no marketing e vendas é a mesma coisa. Então, se você fatia o mercado e você entende que, pô, de 500 empresas no mercado, eu preciso ganhar 100, esse é o meu objetivo esse ano, como que eu vou atuar, e aí o que eu vou fazer no dia a dia, no tático, né, para, de fato, conquistar esses 100 clientes, né? Não, total, cara. Eu acho que, bom, para quem acompanha a gente aí um pouquinho, sabe que o Gabriel está sempre fazendo analogias. Analogias é uma excelente ferramenta mesmo para você conectar. Eu até pensei numa aqui, mas, cara, vamos sair das analogias. Não ia falar de futebol, eu acho que é uma analogia bem mais brasileira, mas tudo bem. Provavelmente seria mais compreensível. Mas o ponto que eu acho, cara, que é super importante, que é assim, a estratégia é o que a gente quer alcançar, né? E a tática é como a gente vai fazer isso. Só que, cara, quando a gente traz para o mundo dos negócios, é um pouco complicado, né? Do tipo assim, cara, qual a nossa estratégia? É ganhar 5%? É ganhar 10%? Mas é ganhar aqui? É ganhar ali? Então, acho que, assim, por mais que conceitualmente tenha, né, uma clareza do tipo, cara, estratégia é isso, tática é isso, na hora de colocar na prática, qual de fato vai ser a minha estratégia? Qual de fato vai ser a minha meta estratégica, né? E eu acho que essa é uma dor real, porque isso aí acaba se desdobrando, obviamente, em metas, né? Daí criam-se táticas para times inteiros chegarem nessas metas, né? Mas não necessariamente elas são embasadas por um campo estratégico forte. E aí o que eu acho, cara, que é de grande valor no conteúdo que a gente vem construindo, e assim, eu acho que uma coisa que é bem legal, inclusive, de compartilhar, é que a gente fala de um ponto de vista muito privilegiado, né? Porque assim, tudo que a gente fala em relação à dor, não é uma dor de uma persona que a gente está identificando. Nós somos as personas, a gente trabalha com marketing, né? A gente está in-house, então a gente sabe qual é a dor. Então, assim, essa dor para mim era muito clara, sabe? Cara, qual a meta que eu vou estabelecer para o meu time? Né? E a parte de desdobramento tático é a parte mais fácil, que é onde está todo mundo, de certa forma, pensando, né? E aí eu acho que a penetração de mercado, ela vem como um grande... ela pauta muito bem esse norte, sabe? Cara, partindo da premissa que o nosso valor, né, ele é gerado, né, para contas que tem essa característica, né, essa característica filmográfica, essa característica tecnográfica. Então, assim, a gente definiu muito bem o nosso ICP, né? Então, aqui eu entrego valor. Eu, como negócio, eu, como empresa, eu sei que eu entrego valor para esse tipo de conta. Perfeito. A partir daí, você consegue dimensionar o mercado, né? Então, cara, qual é o tamanho de contas que eu sei que eu gero valor dentro do... E aí sim você consegue falar, cara, vamos então fazer uma estratégia para justamente penetrar X% desse mercado, né? E aí você faz uma conta reversa, você consegue ter uma previsão orçamentária, quer dizer, uma previsão de receita, né, baseado nisso. E eu acho que assim, isso é um game changer, assim, sabe? Porque não é do tipo, vamos crescer por crescer. Cara, a gente consegue crescer, faz sentido crescer por aqui, o mercado tem. Então, cara, queria que você comentasse um pouco sobre... Eu tô tipo um host aqui, né? Tipo, queria que você... Tô me descobrindo. Mas é meio que isso, cara. Porque pra mim é uma grande sacada, assim, cara. A partir do momento que eu tenho 5%, o exemplo que você trouxe lá na apresentação, né? A partir do momento que eu tenho 5%, quero ir para 10%, cara, eu sei quanto isso vai significar financeiramente para o negócio,
Eu sei quanto isso vai significar de contas que eu tenho que trazer para dentro, eu sei quanto isso vai significar de oportunidades que eu tenho que criar baseado numa taxa de conversão que a gente já tem estabelecida historicamente. Cara, agora a gente tem de fato uma meta. Vamos pensar na tática para chegar lá? Parece que faz muito sentido, né? Cara, faz total sentido e tudo que é feito, precisa de uma ordem, né? Uma sequência lógica. Eu acho que quando a gente faz as coisas de uma forma um pouco mais caótica, não tem essa sequência lógica, a gente não otimiza o processo, né? E o fato da gente ter um processo para, de fato, conseguir penetrar mercado, cara, muda completamente a vida, muda completamente a operação e muda a forma como você entende a operação. E quando você consegue ver a operação de uma maneira mais clara, mais óbvia, e a operação ela é otimizada por conta desse raciocínio lógico, pode parecer uma coisa tão simples e boba, mas isso de fato muda como você faz negócios e muda do que a gente está falando aqui, que é otimizar o negócio para chegar no resultado de receita. A mentalidade, né? Quando a gente falou isso na apresentação, teve uma pergunta da audiência, o cara falou, cara, vocês acham que faz sentido, então, mudar o nome do departamento para mercado? Tipo assim, não tem mais marketing e vendas, meu amigo, sacou? Tipo assim, até a frase de impacto, né? Tipo, o que une marketing e vendas, ou é sucesso ou é fracasso. Não tem essa, entendeu? Ou é resultado, ou é discussões, bateção de cabeça. Então, assim, cara, pensando do ponto de vista da empresa, qual é o nosso objetivo? Né? Penetrar mercado, ou seja, trazer mais pontas para dentro. Cara, então por que eu vou separar marketing e vendas se supostamente, não, na prática, né, eles têm o mesmo objetivo, sabe? Então, assim, cara, eu acho matador. Acho que essa história de marketing e vendas já tem a bandeira da nova nação, inclusive, para quem não conhece, já tem a bandeira. Nós somos cidadãos dessa nova nação, falta só batizar, falta a independência dela. Mas é isso, cara, né? Tipo, é aquisição, né? Então faz muito sentido realmente. Não, e tem se falado cada vez mais, né? A gente, assim, para quem conhece o Chris Walker, né, sabe que o Chris Walker fala muito de receita, né? Acho que ele talvez tenha sido a primeira pessoa que eu tenha visto falando dessa união, como a receita deveria unir essas áreas. E aí tem toda essa conversa a respeito de receita. Tanto em empresas e áreas que empresas estão começando a ter a área de RevOps, por exemplo, quanto no caso do Chris Walker, por exemplo, que fala de experiências ou pesquisa de revenue. Como que eu faço para... o Revenue R&D. Como que eu faço para fazer testes e o objetivo desses testes é crescimento de receita, né? Então, não sei, Davi, se você tem talvez alguma percepção em relação a talvez a maturidade do mercado e quanto o mercado está pronto para talvez passar a ter uma área de receita ao invés de ter áreas em silos, né, de marketing, vendas e sucesso do cliente. Cara, eu acho que assim, a gente está num momento de mercado muito interessante, com muita oportunidade, cara, sendo bem assim, transparente. Eu acho que quem está, de fato, assim, acompanhando o que a gente está falando, e a gente não está falando que assim, nós não somos necessariamente as pessoas que estamos propagando a informação. A gente é um canal de distribuição. A informação está aí, né? É reflexo de um momento de mercado que a gente está vivendo. Então, agora a gente estava aqui no evento e veio o Robson, né, que é um gerente comercial de uma empresa de B2B tradicional, de maquinário. Cara, ele basicamente falou, né, ele conversou com a gente falando, cara, eu tenho operação, ele era vendedor, né, hoje é gerente comercial, eu tenho operação, tem um time de marketing, mas o time de marketing meio que, cara, nunca não fez, o cara faz uns posts ali, não sei o quê, eu fico em cima do sucesso do cliente, cara, mas o atendimento poderia ser melhor, não sei o quê e tal. E aí ele veio e falou, e em algum momento ele falou assim, cara, faz sentido o que eu tô falando? Eu falei, cara, não faz somente sentido, assim, você já tá naturalmente entrando nesse chapéu, que é um chapéu de receita, sacou? Tipo assim, você já não tá mais pensando em vendas, sacou? Você já tá pensando estrategicamente, você já tá tentando colocar, entre aspas, né, a sua visão no marketing e na sua visão no customer success, no sucesso do cliente. Por quê? Porque você já tá preocupado com a receita da sua empresa. Exato. Sabe? Então, assim, é um pensamento estratégico. Eu acho que não tem um caminho. Cara, você tem que vir do marketing, você tem que vir de vendas. Isso é muito interessante, né? Porque eu fico chocado, às vezes, com uma pessoa de vendas ter essa percepção, porra, eu preciso fazer o que vocês estão falando aqui, para mim faz todo sentido, eu preciso começar a operar dessa maneira e o que me importa é receita, então vamos lá, vamos começar a falar de CP, vamos começar a falar de dimensionamento de mercado e isso me deixa muito feliz porque ao invés da pessoa pensar, pô, eu preciso fazer anúncio no LinkedIn,
E tem muita área de marketing pensando assim. Sim. Né? E se a área de marketing está pensando em preciso fazer anúncios no LinkedIn e a área de vendas está pensando em receita, e a área de vendas entende que a área de marketing pode, por exemplo, vir e trabalhar dessa forma, cara, então, nesse caso, nessa empresa, talvez a área de receita vai começar por vendas. Sim. E podem ter outras empresas em que a área de receita vai começar por marketing, porque talvez o marketing esteja pensando e olhando para o mercado antes de olhar para a tática. Né? Enquanto vendas está lá, às vezes uma área de marketing que tem um time de vendas que está preocupado em otimizar o copy do e-mail. Cara, a área de vendas está olhando para a tática ao invés de olhar para a receita. Então, acho que é interessante isso que você falou. Pode vir de qualquer um dos lados, de certa forma. Né? Tem ordem? Tem. E, cara, tu vai ver. Eu vou te perguntar e você vai saber a resposta. Cara, é legal porque a gente começa a criar algumas lógicas de pensamento, né? Então, o que é receita? Tu sabe a resposta, né? Receita é demanda convertida. Né? E só há 4 formas de trabalhar a demanda: criar, capturar, converter e expandir, como a gente acabou de falar aqui. E há uma lógica para como começar isso? Tem. Existe uma lógica, entendeu? Tipo assim, no caso dele é o que ele falou, cara, ele tá, né, aproveitando uma demanda de mercado, e aí, cara, é o oceano azul desse B2B um pouco mais tradicional, né? B2B é sexy, B2B é novo, B2B é tech, sim, eu falo isso pra caramba. Mas ainda assim, o outro B2B, cara, que movimenta assim, quantidades absurdas de receita, de faturamento, cara, ainda tá muito preso. Claro, ele falou pra gente, né, receita de 600 milhões de um contrato, 600 mil, desculpa, de um contrato. Não, ele falou, né? 100 a 120 milhões ano de faturamento. Mas ele falou de, às vezes, um contrato, 600 mil, uma empresa em que eles fazem zero marketing, nem tem área de marketing. Exatamente. Incrível, imagina estruturar isso aí, cara, é um puta de um oceano azul, total. E assim, qual é o ponto, né? A premissa é, quando você está iniciando e quando você para pensar, né, nessas 4 formas de trabalhar demanda, por onde eu começo? Criando demanda? Então, aí trazendo um pouco lá para a pirâmide de Chat Homes, né, a gente tem ali em média de 3% a 7%, que são a parcela de mercado que está apto para compra. Quanto maior esse mercado, mais pessoas vão estar no momento apto de compra. Então, em linhas gerais, a ideia é começar pela captura de demanda de mercado. Né? E dependendo do segmento, eu diria que até grande parte das operações hoje não são maduras o suficiente para criar demanda própria. Então, elas estão, de fato, vivendo somente da demanda de mercado, que é uma demanda natural, de existente natural. Então, isso mostra o potencial de crescimento que essas empresas têm. Cara, se você não está fazendo um trabalho de criação de demanda própria, e ainda assim você está com uma operação saindo no azul, cara, imagina se você começar, de fato, a estruturar. Primeiro, entender onde você gera valor, sacou? Tipo, dividir em CPs, ter motions diferentes, sabe? Para cada um. E, cara, penetração de mercado, ter essa noção, marketing, vendas indo para cima. Cara, me parece, assim, um cenário extremamente otimista, né? Demais. Tem muita oportunidade. E, cara, você falou de captura de demanda e falou dos 3% a 7%, né? Acho que, só retomando a pirâmide de Chat Homes, né? A gente tem ali 100% do mercado, os 3% que estão prontos para comprar, os 7% que estão dispostos a te ouvir, ou seja, eu ainda não consigo necessariamente capturar essa demanda, mas pelo menos eu consigo, vendo algum sinal de intenção, direcionar vendas para esses 7%. Ótimo. Os outros 90% eu preciso criar essa demanda. Agora, eu queria te perguntar da captura de demanda. E aí, assim, pergunta direta e reta e resposta direta e reta. Captura de demanda e geração de lead é a mesma coisa? Não, mas pode ser, isso confunde. Né? Não é a mesma coisa. Né? Eu acho que captura de demanda, a gente está falando de algo estratégico, sabe? A gente está falando, cara, existe uma demanda de mercado, uma demanda que ela existe, eu preciso capturar ela, ou seja, eu preciso traduzir essa demanda em receita, em resultados, né? Então isso é básico. Como é que você vai fazer isso? Existem táticas, né? E aí a geração de lead, eu acho que ela dá um peso muito grande, né? Como uma tática, cara, que não necessariamente ela está atrelada à receita. Acho que esse é o ponto, sabe? Se eu começar a falar aqui, eu vou até me perder um pouco. Acho que vamos pensar em receita. Geração de lead está atrelada à receita? Não necessariamente. E na maioria das vezes acho que não. Né? Então acho que assim, tá bem vivo, né? A gente estava comentando um post no LinkedIn, e aí o André Siqueira comentou, falando, cara, mas assim, não é a base estratégica do inbound marketing, não é você gerar o lead e mandar ele para vendas. Beleza. Mas o ponto é assim que as pessoas operam. Acho que é menos uma crítica nossa em relação a uma empresa como a RD Station, que assim, fez um excelente trabalho de educação de mercado, sim. Mas eu acho que é mais, e não em relação a como a gente acha que a RD Station educou ou não educou o mercado.
e simplesmente um ponto de vista de como é a realidade do mercado hoje. A crítica é em relação a como os times estão operando, traduzindo todo esse esforço em receita. Exato. Sabe? Essa é a crítica. Se você chega no final e faz um lead gen, eu falo, cara, eu faço lead gen e eu gero receita pra caramba, cara, não vai ser eu que vou falar mal de você. Pelo contrário, talvez eu vou chegar, cara, o que você está fazendo aí? Tem algum caminho que eu não estou vendo, sabe? Tipo, então, assim, eu acho que o objetivo de todo mundo é gerar receita, sabe? É fazer com que o modelo de negócio seja comprovado, né? E gerando valor para aquela parcela de contas que você sabe que você pode gerar valor. Ok. O modelo de geração de lead, ele é um modelo de... O que é o lead, né? O MQL. O MQL, na verdade, ele é um dado de intenção muito baixo de que aquela conta ou aquela pessoa tem algum nível de interesse sobre aquele assunto que você está abordando. O problema é que cada vez mais o lead começou a virar meta dentro dessas operações de marketing. E como o lead vira meta, você começa a facilitar justamente o clickbait, né? Então você começa a fazer um conteúdo cada vez mais apelativo, cada vez menos denso, cada vez mais aberto. Por quê? Porque as pessoas convertem mais. Você está ampliando esse conteúdo de tal forma, cara, que qualquer um pode baixar, sabe? A minha mãe de 60 anos, né, e meu primo de 15. Porque, cara, você abriu de tal forma. E o ponto é, quem é seu ICP? Sabe? Tipo assim, então assim, eu acho que esse foi a grande distorção em termos de operação com a mentalidade do lead gen. Só que, aí, né, mais uma vez, né, tipo, dentro da metodologia do inbound marketing, e lá no início, pelo menos, você tinha que ter esses pontos de fricção para justamente, primeiro, entender se a audiência que estava consumindo seu conteúdo era de fato a audiência que você gostaria de impactar, você ainda tinha ali uma cortina de fumaça, que você não tinha essa noção que você tem hoje via dados, por exemplo. E a outra é abrir um segundo canal para você ter uma comunicação direta de jornada, né, de educação daquele lead daquela conta, que era o e-mail, né? A grande parte foi por e-mail. E hoje a gente tem caminhos diferentes. Né? Então, assim, já entrando aí na forma como se fazia e se fez, e muita gente teve resultado, e como se faz hoje, qual que você acha, Gabriel, que é o caminho para a gente driblar um pouco essa mentalidade de lead gen, mas ainda assim gerar valor e, obviamente, pensar em receita no final? Cara, eu acho que a melhor forma é você, primeiro, chegar na compreensão de que você não precisa gerar lead, você precisa gerar receita, e para gerar receita você precisa de um mercado educado e que confia na sua marca, e qualificado para fazer uma compra, que basicamente é estar dentro do ICP e ser a persona que você busca. Tendo essas coisas, você já parte da premissa que não importa se ele vai ler isso no e-book, se ele vai ler isso no site, se ele vai ler isso numa mídia social. O que importa é que ele esteja educado e confiando na sua marca e qualificado. Portanto, eu vou fazer isso da maneira que seja mais fácil para ele. E se ele está, ao longo do dia dele, scrolling uma mídia social, olhando uma mídia social, vendo conteúdo numa mídia social, e vendo vídeos, cara, o canal mais adequado para aquela audiência é eu entregar aquele conteúdo numa mídia social por vídeo. Né? E eu consigo aí ter métricas que me dizem se eu estou conseguindo educar minha audiência. Então, se eu estou conseguindo educar minha audiência, eu entrego um conteúdo que é uma prova social de que eu fiz um bom trabalho com outros clientes daquele mesmo segmento, aquele cliente potencialmente passa a confiar em mim. E é assim que você educa o mercado e faz o mercado confiar em você, e você aumenta as chances de você fazer uma venda. Como é que eu faço na prática mesmo, num passo a passo? Primeiro, como é que eu sei quem é essa audiência? Como é que eu acho ela? Como é que eu começo a, de fato, fazer... eu começo por ads, assim, tentando... Porque essas eram muitas das dúvidas que eu tinha. Hoje, obviamente, a gente já sabe o caminho. Mas como é que você acha que é esse passo a passo? Cara, para quem hoje está gerando MQL, sabe que, cara, a operação não está traduzindo em receita. Não importa se você está no nível de personalização alta, tipo um ABM, ou se você está num low ticket. Esquecer um pouquinho o go-to-market agora. Qual que você acha que é o passo a passo, cara? Você tem que fazer, não importa qual seja a sua empresa, qual seja o seu suporte. Você tem que olhar para isso, você tem que fazer isso. Como é que você vê essa parte aí? Cara, acho que a primeira coisa é entender qual é o grau de abertura e o grau de facilidade que você vai ter de certa forma, vender internamente esse projeto, de parar de gerar leads e começar a olhar para a receita e gerar negócios olhando para a receita. Caso você tenha uma abertura interna na empresa para poder fazer esse projeto dessa forma, sem necessariamente uma ansiedade em continuar gerando leads, eu diria, cara, para de fazer o que você está fazendo e começa capturando demanda, olhando a parcela do mercado que te parece que está mais apta à compra,
para depois olhar para a criação de demanda, e aí no dia a dia você entrega mais conteúdo em feed, etc. Né? Caso você esteja numa realidade em que você não tenha tanta abertura internamente, continua tocando a sua vida como está no dia a dia, continua gerando lead, mas pega uma parte dessa audiência, ou de repente separa um outro ICP para esse outro ICP trabalhar dessa forma. E aí você vai conseguir olhar e falar, cara, quanto que eu estou conseguindo de fato educar o mercado? Quanto das pessoas que baixaram esse e-book, eu pego esse MQL e quanto que esse MQL está aberto a conversar com vendas e de fato ele está educado para já falar com vendas. E do outro lado, quanto que as pessoas que estão consumindo conteúdo em feed e essas pessoas, na hora em que eu vejo um sinal de intenção, eu capturo essa demanda e essa pessoa fala com vendas, qual que é aí o nível de intenção e o nível de educação dessa pessoa? E aí você compara. E aí fica fácil você vender internamente esse projeto. Trazendo ainda mais para um campo de passo a passo, né? Cara, identifica seu ICP, né? Firmograficamente, né? Qual o range de número de funcionários, se isso faz sentido ou não, né? Isso é sempre bom colocar, né? Tipo assim, a definição de ICP, ela tem camadas, e você não necessariamente tem que usar todas ao mesmo tempo. Você vai usar aquelas que faz sentido para a sua entrega de valor, né? O ICP, ele é quase como se fosse uma tradução em termos de característica daquela conta ou daquela pessoa que você sabe que você gera mais valor. Uhum. E por que você vai querer justamente começar por onde você gera mais valor? Porque o ciclo de vendas vai ser menor, a chance de ter churn é menor, né? A chance desse cara eventualmente fazer um upsell, cross-sell ou uma retenção, um resell é maior, faz sentido em nível de negócio. Então, né, vamos definir qual é esse ICP firmograficamente. O que isso quer dizer? Tamanho de funcionários, né? Faturamento anual, né? Localização, setor. Vamos trazer então para o campo tecnográfico, se isso se aplicar, se faz sentido, né? Qual é a RP que ele usa? Tem que ser, sei lá, um TOTOS, um Oracle, um SAP, né? Ou não, é um e-commerce, ele usa Magento, usa VTEX, né? Ou, sei lá, usa um CRM, usa o Zorro, né? Então, ou se não um campo comportamental, né? Cara, eu entrego muito valor aliado a uma parte de cultura, que é até um case que a gente está meio que vivenciando de fora. Né, cara, então tem que ter, né, uma empresa que faz um grande número de contratações ao mesmo tempo. Para você manter aquela empresa crescendo de forma sólida, fazendo um onboarding de vários colaboradores ao mesmo tempo, ela tem que contratar bastante. Daí eu vou gerar valor. Qual é o trigger disso? Uma rodada de investimento, talvez? Então, ter esse mapeado, né, qual é esse ICP? Cara, hoje a gente tem aí uma infinidade de provedores de dados, né? Então você tem, cara, o Sales Navigator, você tem o Dribbble, que é um grande parceiro nosso, né? Você tem aí o Speed, enfim, tem vários, né? Cara, você consegue, colocando esses dados, você consegue justamente puxar as empresas, né? O número de empresas que você sabe que você gera valor. Essa é a lógica. E o que fazer daí? Cara, puxa isso. Aí é óbvio, né, cara, é o que a gente estava falando. Né? A metodologia, a gente usa muito o LinkedIn, porque a gente está falando de B2B, no final das contas, o B2B hoje não tem nenhuma rede que concentre tantas pessoas dentro desse perfil quanto o LinkedIn. Mas essa mesma metodologia poderia ser utilizada caso a sua audiência esteja numa outra rede. Poderia ser no TikTok, poderia ser, né, foi até o exemplo que eu usei lá, você poderia envelopar o metrô, se aquilo faz sentido para você, cara, eu quero impactar as pessoas daquela empresa, eu vou envelopar a estação de metrô em frente àquela empresa. Sim. A gente utiliza o LinkedIn porque faz mais sentido, mas em linhas gerais, puxa essa base de dados, puxa essa base de contas, sobe ela, né, no canal que você vai alcançar, né? O LinkedIn, nesse ponto, ele é bem melhor. Por quê? Porque ele já sabe como é que funciona o jogo e ele te dá os dados de impacto. Então, assim, se você hoje tem uma operação que está no LinkedIn, por exemplo, que o seu cliente está no LinkedIn, você pode saber o número de impressões por empresa, você pode saber o número de usuários impactados por empresa, você sabe a frequência por empresa. Né? Então, assim, cara, isso é um nível, né? Novamente, a gente estava lá no estratégico, já estou indo aqui no nível tático. Cara, isso é riquíssimo, né? E eu acho que poucas pessoas exploram isso. Sim, com certeza. E eu acho que justamente porque poucas pessoas exploram tudo isso, é que elas acabam amargando essa dificuldade do trabalho entre marketing e vendas. E às vezes até tem resultados que, como você estava falando, né? No exemplo que a gente estava conversando agora mais cedo, uma pessoa que tem um relativo sucesso e tal, mas que nível de sucesso que poderia ter, né? Então, eu queria te perguntar, qual que você acha que é a consequência direta de uma empresa não olhar para a receita e continuar gerando leads? Cara, a consequência direta, rápida, vai ser justamente embates entre os times.
né? Eu acho que, assim, nível de colaborador, você vai ter aí uma satisfação, né? Que é o que a gente vê, principalmente dos colaboradores de marketing que falam com a gente. Cara, eu quero gerar valor, eu quero fazer pela minha empresa, mas eu não sei por onde começar. Então, você primeiro tem isso aí. Então, você tem toda uma sensação de, cara, eu estou trabalhando pra caramba, estou gerando lead, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas eu não estou gerando resultado. Como é que você sabe que você não gera resultado? Porque em algum momento a ansiedade vai descer. Né? Então, tipo assim, cara, os cargos de C-levels, né, os cargos de direção, os cargos de gerência, eles de fato estão olhando para essas métricas relacionadas à receita. Então aí, cara, quem é que não está vendendo? Vendas. Bum, olha para vendas. Venda, por que não está vendendo? Cara, os leads não estão indo bem para te vender. Então começa esse jogo de empurra. Então quando você não tem um pensamento unificado em relação à receita, desde o marketing, né, em frase de efeito, né, o pitch de vendas começa com marketing. Desde vendas, desde o marketing até customer success, né, pensando aqui na parte de receita, se você não tem esse pensamento unificado, cara, assim, é quase que um plano certo para dar errado. Você está planejando tudo para dar errado, sabe? E aí, mais uma vez, um ponto que eu acho que é super importante, que é, cara, aquela pesquisa do LinkedIn. Sabe? Tipo assim, o LinkedIn é onde as coisas acontecem hoje. Né? Ah, pô, mas eu vendo maquinário agrícola. Então, talvez não seja o LinkedIn, talvez seja feira, não sei o quê, então, tudo bem. Mas eu tinha, usando aqui na alegoria, que é muito prática na real, o LinkedIn. Saiu uma pesquisa do LinkedIn que mostra que somente 16% das empresas que utilizam o LinkedIn Ads e o Sales Navigator estão focando no mesmo ICP. Vendas está olhando para uma parte do mercado e marketing está impactando com anúncios outra parte do mercado? Então, assim, cara, tipo assim, é surreal. Então, assim, primeiro que, cara, a primeira coisa que eu percebo é o dinheiro fácil do LinkedIn, né? Porque, porra, cara, não é possível que isso esteja gerando resultado. Ou senão é o que a gente falou. Cara, se tiver gerando resultado, isso mostra o tamanho de oportunidade de oceano azul que a gente vive hoje. É quase um acidente estar gerando resultado, né? Quase um acidente, cara. E o problema é que, assim, trazendo um pouco para o campo somente tático, não estratégico, assim, todo mundo performa muito bem ali de 2010 até 2017, 2018, só no campo tático. Ninguém tinha esse pensamento, ou pelo menos essa preocupação estratégica. Cara, eu colocava ali meu Facebook Ads, o negócio rodava, girava. Só que o mercado ele vai amadurecendo, o mercado vai saturando. Então, aquilo que funcionava 2, 3 anos atrás já começa a não funcionar hoje. Né? Para quem é de vendas no outbound, você percebe isso. A eficácia ela vem caindo gradativamente. Né? Então, esse é o momento. Então, mesmo com, né, você tendo toda essa rede de informações, essa rede de possibilidades, somente 16% das operações que estão no LinkedIn, isso já é um dado interessante. Cara, se você está em uma operação que está no LinkedIn Ads e no Sales Navigator, você já é uma operação que supostamente está mais madura do que muitas outras, sabe? E ainda assim, somente 16% dessas, de fato, estão utilizando o marketing ali pelos anúncios e o Sales Navigator, né, pela conversão da demanda, vamos botar assim, impactando o mesmo ICP, sabe? E, tipo, isso é muito doido. Sim. Ou seja, se eu estou como área de marketing, impactando a mesma audiência que o meu time de vendas, eu já estou na frente de 84% do mercado. Exatamente. Cara, isso é muito doido. Isso é muito doido porque, na verdade, aí vem a provocação, né? Mas quem é, então, a pessoa, ou o cargo, ou o departamento responsável por virar e falar assim, gente, parem as máquinas. A gente está olhando para o mesmo caminho? A gente está com o mesmo objetivo? Né? A gente lá no LinkedIn, a gente fala bastante, cara, eu adoro falar, isso é todo marketing. Por quê? Porque eu quero puxar esse véu para mim, cara. Eu sei qual é a solução, entendeu? Então fica muito fácil. Mas, cada vez mais fica nítido que é esse departamento de receita. Quando você entende que existe um problema na empresa, como a gente está trazendo lead, ou a gente contratou uma agência para trazer lead, e a gente não está vendo resultado, a gente não está conseguindo converter isso. Vendas não está conseguindo fazer isso virar uma oportunidade real e essa oportunidade virar uma venda. Cara, quem detectou esse problema precisa trabalhar nisso. Se uma área de marketing detecta esse problema e não trabalha nisso, e acha que o resultado é trocar a agência, cara, me desculpa, mas você precisa rever os seus conceitos em relação à estratégia. Quem você acha que sofre mais, marketing ou vendas, quando você tem uma operação desalinhada? Eu diria que vendas sofre mais. E eu diria que a área que normalmente vai ser demitida primeiro e em que o corte vai acontecer é marketing. Porque é isso, você começa pela agência, né? Não estamos gerando bons leads, então vamos trocar a agência. Trocamos a agência e os leads continuam convertendo, então troca o CMO. Ou troca a pessoa que cuida disso, troca o assistente, troca quem quer que seja de marketing que está olhando para isso. E no final do dia é um problema de mentalidade, não é um problema, e é um problema de mentalidade olhando para a estratégia.
E vendas, como é uma área que, cara, se você tira vendas, você não vende. Né? Num negócio Sejamos que você... honestos. Sejamos honestos. Se você tem um equipamento que você tem um equipamento, esse equipamento vai ser vendido por R$600 mil, qual que é a chance de você vender sem vendas? Você não vai vender sem vendas. Então, vendas vai ser demitida depois do que marketing, né? Então, a consequência, ela é pior para o marketing antes do que para vendas. Né? Cara, eu acho muito curioso isso, porque foi até um dos posts que eu coloquei essa semana, que eu particularmente, assim, falei, cara, isso faz muito sentido. Porque, assim, cara, todo mundo acredita no marketing, né? Porque, assim, cara, assim, a rotatividade nos cargos de liderança de marketing é altíssima, né? Então, assim, tem até uma média que saiu, acho que nos Estados Unidos, que é de 3 a 5 meses, sabe? Então, assim, cara, é muito pouco tempo, né? Para qualquer pessoa implementar uma proposta de valor ali, que seja, né? Então, cara, mas aí se você demite um e contrata o outro, é assim, você acredita no marketing, né? Porque você está sempre falando, cara, tipo assim... Eu preciso ter uma área de marketing. Eu preciso ter, ela precisa funcionar. Ótimo. Cara, aí eu acho que é um pouco também da nossa proposta aqui com o B2B Insiders, né, cara? É, tipo, trazer, de fato, esse empoderamento, né, pensando em receita, né? A gente não está pensando aqui no marketing pelo marketing por si só. É porque é uma dor que impacta a gente de marketing, inicialmente. Mas, cara, que acho que a maior dor, o maior sangramento é no resultado final da empresa, né? E aí eu acho que é um pouquinho desse... a gente está aqui por causa disso, né? Porque existe uma dor de mercado e porque, de fato, a gente está se propondo a, pelo menos, pensar estrategicamente como solucionar. A gente, recentemente, começou a falar um pouco sobre o B2B Insiders como uma plataforma de aprendizagem, né? Que tem uma comunidade, um curso, etc. Por que as pessoas deveriam confiar no B2B Insiders como a ferramenta que vai fazer com que elas, de fato, cheguem nesse lugar onde elas vão ter mais receita, gerando mais oportunidades e de forma mais rápida? Cara, eu acho que assim, por que as pessoas deveriam confiar no B2B Insiders? Eu já estou falando já para ficar gravado mesmo, sabe? Porque a gente não está provocando os problemas, sabe? A gente está provocando as soluções. Os problemas estão aí, sabe? O que a gente está fazendo, isso sim a gente faz, e eu acho que é um puta de um valor nosso, a gente está tentando entender a real causa desse problema e a conexão dele com receita. Porque aí, cara, é a conversa que todo mundo quer ouvir, é a conversa que marketing quer ouvir, é a conversa que vendas quer ouvir, é a conversa que os C-levels, as lideranças querem ouvir, né? Então, por que confiar no B2B Insiders? Cara, porque o problema existe, o problema está aí, e assim, o nosso comprometimento em tentar achar a solução de uma forma estruturada, de uma forma estratégica, cara, é o que faz a gente estar todo dia fazendo o que a gente faz, entendeu? Tipo assim, e quanto mais pessoas se unirem a esse movimento, mais a gente vai ter o que, porra, eu acho muito foda essa ideia do case coletivo. São mais caminhos para chegar no mesmo resultado, entendeu? Que obviamente ele é para cada empresa de uma forma, de uma maneira. Cada um tá numa proposta de valor, tem uma proposta de valor diferente, cada um tem um mercado diferente. Mas a ideia é a mesma, né? A gente não está fazendo aqui um programa para ONGs, né? A gente está falando aqui de empresas que precisam de lucro no final do dia, né? Então, cara, eu acho que o elemento de confiança ele é pautado nisso, sabe? Que a nossa promessa ela está muito atrelada à receita, a resultados, com uma base estratégica, com um desdobramento tático. Cara, mas assim, é reviver algo que não deveria ter sido esquecido. Sim. Cara, eu acho que uma prova para mim disso é que a gente está aqui no evento da Zoho e a gente tem pessoas de vendas, né? Somos os dois únicos palestrantes de marketing falando num evento essencialmente de vendas. E a gente está vendo pessoas de vendas vindo conversar com a gente, querendo comprar um curso de marketing B2B. Agora, se tem uma pessoa de vendas querendo comprar um curso de marketing, é porque a gente está falando alguma coisa que faz sentido, né? Do ponto de vista de como gerar receita para a empresa. Exatamente. Como gerar oportunidades para a empresa. A gente não está falando aqui de uma coisa que é bonitinha, porque marketing é legal. Cara, a gente está falando de um negócio que é para trazer resultado para a empresa. E no final do dia é isso que importa, né? É o que importa para vendas, é o que deveria importar para marketing. Sim. E é o que importa para um fundador de empresa. Então, quem se preocupa com receita deveria estar olhando para o conteúdo e para o curso do B2B Insiders. É isso, cara, total de acordo. Eu acho que agora a gente pode encerrar aqui o ciclo do nosso papo. Mas é isso, cara. O problema não está em nível de receita, está em nível de estratégia, está em nível tático, mas o desdobramento desse problema é a receita e é isso que a gente está se propondo fazer. Então, cara, se você está assistindo a gente aí de alguma forma, se você está querendo cada vez mais gerar resultado para a sua empresa, para a sua operação, segue a gente no LinkedIn, fica de olho aí no que a gente está fazendo.
porque, cara, o resultado é muito claro, né? Tipo assim, a gente quer ter receita, quer ter esse case coletivo e vai ser mais do que bem-vindo. Então essa é a minha mensagem final aí, passo pro Gabriel se despedir e a gente finaliza aí. Só agradecer a você pelo papo, é sempre muito bom, sempre abre minha cabeça, todas as vezes que a gente conversa é impressionante, né? A gente conversa o tempo todo, todos os dias e cada vez mais a gente aprende um com o outro. Isso, no final do dia, é o que a gente quer promover na nossa comunidade também. Sim. Né? E agradecendo também a todos que estão assistindo a gente nesse momento, todos que estão escutando a gente também, que dedicaram esse tempo a isso. Sigam o B2B Insiders no LinkedIn, no Instagram e no TikTok. Sigam a mim, Gabriel Barbosa, no LinkedIn e Gabarbosa B2B no Instagram e ao Davi Costa Lima no LinkedIn e no Instagram. Então, obrigado a todos, até a próxima.